Minha irmã escolhe meu avô para levá-la ao altar porque meu pai foi ruim conosco. Minha irmã escolheu nosso avô em vez de nosso pai para levá-la ao altar em seu casamento, após anos de negligência por parte de ambos os pais. Tenho 35 anos e 2 irmãos. Minha irmã tem 29 anos e meu irmão tem 23. Nossos pais são extremamente religiosos e conservadores. Durante nossa infância, eles se preocupavam muito com sua imagem na sociedade. Sempre quiseram um filho homem e ficaram extremamente decepcionados quando eu nasci, depois, minha irmã como sua primeira filha. Quando descobriram que seria uma menina antes de eu nascer, chegaram a contemplar a possibilidade de não me ter, mas, devido à sua religião, decidiram continuar com a gravidez. Minha avó me contou que, quando eu tinha apenas 2 anos, minha mãe me mandou para ficar com ela porque estava deprimida por me ter por perto. Crescer com meus avós foi incrível. Meu avô pacientemente me ensinou a andar de bicicleta. Ainda lembro da emoção de pedalar sozinha pela primeira vez. Esses dias de andar de bicicleta criaram um vínculo forte entre nós que durou muito tempo. Minha avó me ensinou tudo sobre jardinagem. Aprendi a cuidar das plantas, a ver as flores desabrocharem e a aproveitar um pequeno pedaço da natureza. As habilidades que ela compartilhou durante esses dias ainda me ajudam hoje. Durante todo esse tempo, meus pais nunca vieram me visitar até eu completar 7 anos, quando as pessoas começaram a questionar por que eu não estava morando com eles. Eles me levaram de volta para morar com eles, apesar dos meus protestos. Eu adoraria ter continuado a viver com meus avós, pois eles trouxeram estabilidade e calor para minha vida. Depois de 3 anos, meus pais ficaram animados ao saber que esperavam outro filho. No entanto, quando descobriram que seria outra menina, ficaram novamente decepcionados. Surpreendentemente, estavam um pouco mais relaxados em comparação com a minha chegada. Felizmente, minha irmã não teve que passar pelo que eu passei e ficou com nossos pais. Ao crescer, as diferenças na forma como meus pais me tratavam e tratavam minha irmã eram bastante notáveis. Por exemplo, esperava-se que eu ajudasse muito minha mãe com as tarefas domésticas e responsabilidades. Sentia como se tivesse uma lista interminável de tarefas para atender às expectativas deles. No entanto, no caso da minha irmã, as regras pareciam ser mais relaxadas. Ela não enfrentava o mesmo nível de pressão, e meus pais eram mais indulgentes com suas obrigações. Era como se tivessem aprendido com suas experiências anteriores como pais e decidido adotar uma abordagem diferente com ela. Outro exemplo foi a forma como lidavam com nossa educação. Quando eu estava na escola, havia uma pressão imensa para me destacar em todas as disciplinas. Meus pais tinham grandes expectativas, e qualquer desvio das notas mais altas era recebido com decepção. Eles me inscreveram em várias atividades extracurriculares, aumentando a pressão. Com minha irmã, o ambiente era significativamente mais relaxado. Embora ainda se preocupassem com sua educação, o nível de intensidade não era o mesmo. Eles permitiram que ela explorasse seus interesses no próprio ritmo e não impuseram as mesmas regras rígidas que eu experimentei. A diferença mais marcante, no entanto, estava na forma como celebravam nossas conquistas. Quando eu conseguia algo notável, geralmente recebia apenas uma aprovação breve ou reconhecimento. Por outro lado, quando minha irmã alcançava algo, toda a família celebrava como se fosse um marco importante. Essas diferenças criaram em mim um sentimento de confusão. Eu não conseguia entender por que os mesmos pais tinham abordagens tão contrastantes para criar seus filhos. Não foi fácil crescer em um ambiente onde me sentia constantemente julgada, enquanto via minha irmã desfrutar de uma criação mais despreocupada. No entanto, fiz um esforço consciente para não guardar ressentimento contra ela, reconhecendo que minha irmã não era responsável pelas decisões de criação dos nossos pais. Apesar desses desafios, mantive o compromisso de apoiar minha irmã e ser uma influência positiva em sua vida. De fato, conseguimos manter um bom relacionamento e sempre permanecemos próximas. 6 anos depois, tudo mudou quando meu irmão nasceu. Meus pais organizaram uma grande festa para celebrar o fato de finalmente terem um filho homem. Desde o dia em que ele nasceu, ficou claro que ele recebia um tratamento especial. Tinha roupas elegantes, brinquedos caros e um quarto super legal, muito mais luxuoso que o nosso, o meu e o da minha irmã. Nossos pais realmente se esforçaram por ele, comprando os melhores itens para bebês, como carrinhos de alta qualidade e um berço caro. Não se tratava apenas de coisas materiais.
Nosso irmão mais novo também recebia muito mais atenção. Nossos pais tiravam inúmeras fotos e vídeos dele atingindo todos os seus marcos como bebê. Mas, quando se tratava de mim e da minha irmã, nunca havia tanto alarde. Mesmo nas coisas cotidianas, nossos pais estavam mais envolvidos com ele. Nunca perdia uma consulta médica ou um encontro de brincadeiras. Esse tratamento desigual não parou apenas na infância, continuou à medida que meu irmão crescia, moldando a dinâmica da nossa família e causando desafios ao longo do caminho. Meu irmão era isento de muitas tarefas domésticas que eu e minha irmã éramos obrigadas a realizar. Nossos pais frequentemente faziam concessões para ele, eximindo de responsabilidades que eram parte integral da nossa rotina diária. Os aniversários e ocasiões especiais se tornaram grandes celebrações para ele, com festas elaboradas e presentes caros. Como você pode imaginar, isso nos fazia sentir excluídas o tempo todo. Para ser justa, eu já estava bastante acostumada com esse tratamento nessa altura, mas essa foi a primeira vez que minha irmã estava experimentando o que eu passei quando criança. Começamos a passar muito tempo e férias na casa dos nossos avós. Enquanto passávamos inúmeras tardes brincando no quintal ou sentadas junto à lareira ouvindo suas histórias, nossos avós se tornaram nossos confidentes. Compartilhávamos todos os nossos medos, sonhos e desafios que enfrentávamos em casa. Minha avó sempre nos assegurava que não estávamos sozinhas. Quando eu era adolescente, meus pais me rotularam como uma filha rebelde porque eu tinha crenças políticas diferentes das da minha família. Quando tentava explicar meus pontos de vista, minha mãe costumava chorar e dizer que eu a estava estressando. Se eu alguma vez expressasse tristeza ou raiva na frente dela, minha mãe ficava irritada e dizia que não suportava estar perto de mim quando eu estava assim. Depois, ela me ignorava por horas. À medida que minha irmã crescia, ela também começou a se desenvolver e, junto com isso, desenvolveu alguns problemas de saúde mental. Durante anos, minha mãe se recusou a buscar tratamento para ela, dizendo que ela realmente não precisava. No entanto, quando minha irmã tinha ataques de pânico ou ansiedade, minha mãe dizia que ela era um incômodo. Houve uma noite em que as coisas ficaram realmente ruins em casa. Nossos pais não paravam de repetir o quanto éramos decepcionantes, eu e minha irmã, e que nunca deveríamos ter nascido. Sentindo-nos perdidas e machucadas, minha irmã e eu decidimos sair de casa. Arrumamos nossas coisas e fomos diretamente para a casa dos nossos avós. Nossos pais descobriram que estávamos lá e apareceram exigindo que voltássemos para casa. Minha avó os repreendeu por nos tratar daquela maneira, e meu pai respondeu que nos dava comida e um teto, então o que mais poderíamos querer dele? Ao ouvir isso, meu avô, que geralmente era muito calmo e sereno, ficou muito bravo. Pela primeira vez, ele gritou com meu pai, dizendo que ele deveria se envergonhar de tratar os próprios filhos daquela maneira. Ele o ameaçou de chamar o serviço de proteção à infância se fizesse algo para nos machucar. Isso assustou muito nossos pais, já que meu irmão ainda era pequeno e eles temiam perder a guarda dele também. Meu avô continuou nos defendendo, insistindo que merecíamos pais melhores do que eles. Lembro-me claramente de ele dizer à minha mãe que ela era sua filha, mas que ele nunca a havia tratado daquela maneira. Como ela podia ser cruel comigo e com minha irmã? O rosto da minha mãe ficou vermelho de vergonha. Essa briga na casa dos nossos avós foi um ponto de virada, pois foi a primeira vez que alguém se posicionou por nós, e isso fez toda a diferença. Depois daquela noite, as coisas mudaram um pouco em casa. Nossos pais, especialmente meu pai, ficaram um pouco assustados com a ameaça do meu avô, então eles suavizaram o tratamento. Nosso irmão continuou recebendo muito amor, mas os gritos constantes e os castigos para nós diminuíram um pouco. Quando completei 18 anos, eu realmente queria ir para a universidade, mas meus pais eram totalmente contra. Tivemos uma briga enorme. Minha mãe dizia que, como mulher, eu deveria me concentrar em casar e ter filhos. Ela dizia que os homens não se interessariam por uma mulher com muita educação. Meu pai se juntou a elas, zombando do que eu faria com mais educação. Foi devastador ouvir meus próprios pais desencorajarem minha independência com base no meu gênero. Apesar das objeções deles, fui para uma universidade de 4 anos imediatamente. Eu tinha uma bolsa de estudos por ter sido selecionada para o programa de honras, o que significava que meus pais não precisavam pagar nada por mim. Eles ficaram muito bravos comigo por desobedecê-los, mas eu não me importei. Comecei a trabalhar meio período durante a universidade e a economizar dinheiro.
Durante esse tempo, viver sozinha na universidade foi transformador. Aprendi a lidar com o mundo adulto e tive um vislumbre do mundo real. Equilibrar os estudos, um trabalho de meio período e minha vida pessoal não foi fácil, mas certamente me tornou mais forte e independente. Durante tudo isso, meus pais raramente ligavam para saber de mim. Finalmente me formei e consegui um emprego em tempo integral. Eu tinha economizado o suficiente do meu trabalho de meio período para me mudar para um apartamento com colegas de quarto. Minhas conversas com meus pais se tornaram cada vez menos frequentes, até quase inexistentes. Não era só eu me afastando, eles também pareciam satisfeitos com a distância. Aniversários e feriados passaram sem muito mais do que uma saudação genérica. Houve momentos em que a vida me atingiu com dificuldades no trabalho e problemas sentimentais, e meu instinto era recorrer à família. Mas eu hesitava, porque sabia que eles não se importariam. A ideia de voltar à montanha-russa emocional com meus pais era esmagadora. Logo, tornou-se uma escolha consciente não envolvê-los na minha vida de forma alguma. A única pessoa da minha família com quem mantive contato constante foi minha irmã. Quando chegou a vez dela de ir para a universidade, nossos pais a ameaçaram de expulsão se ela buscasse educação superior enquanto morava com eles. Então, ofereci minha casa para ela. Eu precisava garantir que ela tivesse a chance de seguir seus sonhos sem que nossos pais a impedissem. Quando eu era adolescente, meus pais me rotularam como uma filha rebelde porque eu tinha crenças políticas diferentes das da minha família. Quando tentava explicar meus pontos de vista, minha mãe costumava chorar e dizer que eu a estava estressando. Se eu alguma vez expressasse tristeza ou raiva na frente dela, minha mãe ficava irritada e dizia que não suportava estar perto de mim quando eu estava assim. Depois, ela me ignorava por horas. À medida que minha irmã crescia, ela também começou a se desenvolver e, junto com isso, desenvolveu alguns problemas de saúde mental. Durante anos, minha mãe se recusou a buscar tratamento para ela, dizendo que ela realmente não precisava. No entanto, quando minha irmã tinha ataques de pânico ou ansiedade, minha mãe dizia que ela era um incômodo. Houve uma noite em que as coisas ficaram realmente ruins em casa. Nossos pais não paravam de repetir o quanto éramos decepcionantes, eu e minha irmã, e que nunca deveríamos ter nascido. Sentindo-nos perdidas e machucadas, minha irmã e eu decidimos sair de casa. Arrumamos nossas coisas e fomos diretamente para a casa dos nossos avós. Nossos pais descobriram que estávamos lá e apareceram exigindo que voltássemos para casa. Minha avó os repreendeu por nos tratar daquela maneira, e meu pai respondeu que nos dava comida e um teto. Então o que mais poderíamos querer dele? Ao ouvir isso, meu avô, que geralmente era muito calmo e sereno, ficou muito bravo. Pela primeira vez, ele gritou com meu pai, dizendo que ele deveria se envergonhar de tratar os próprios filhos daquela maneira. Ele o ameaçou de chamar o serviço de proteção à infância se fizesse algo para nos machucar. Isso assustou muito nossos pais, já que meu irmão ainda era pequeno e eles temiam perder a guarda dele também. Meu avô continuou nos defendendo, insistindo que merecíamos pais melhores do que eles. Lembro-me claramente de ele dizer à minha mãe que ela era sua filha, mas que ele nunca a havia tratado daquela maneira. Como ela podia ser cruel comigo e com minha irmã? O rosto da minha mãe ficou vermelho de vergonha. Essa briga na casa dos nossos avós foi um ponto de virada, pois foi a primeira vez que alguém se posicionou por nós, e isso fez toda a diferença. Depois daquela noite, as coisas mudaram um pouco em casa. Nossos pais, especialmente meu pai, ficaram um pouco assustados com a ameaça do meu avô. Então eles suavizaram o tratamento. Nosso irmão continuou recebendo muito amor, mas os gritos constantes e os castigos para nós diminuíram um pouco. Quando completei 18 anos, eu realmente queria ir para a universidade, mas meus pais eram totalmente contra. Tivemos uma briga enorme. Minha mãe dizia que, como mulher, eu deveria me concentrar em casar e ter filhos. Ela dizia que os homens não se interessariam por uma mulher com muita educação. Meu pai se juntou a elas, zombando do que eu faria com mais educação. Foi devastador ouvir meus próprios pais desencorajarem minha independência com base no meu gênero. Apesar das objeções deles, fui para uma universidade de 4 anos imediatamente. Eu tinha uma bolsa de estudos por ter sido selecionada para o programa de honras, o que significava que meus pais não precisavam pagar nada por mim. Eles ficaram muito bravos comigo por desobedecê-los, mas eu não me importei. Comecei a trabalhar meio período durante a universidade e a economizar dinheiro. Durante esse tempo,
Viver sozinha na universidade foi transformador. Aprendi a lidar com o mundo adulto e tive um vislumbre do mundo real. Equilibrar os estudos, um trabalho de meio período e minha vida pessoal não foi fácil, mas certamente me tornou mais forte e independente. Durante tudo isso, meus pais raramente ligavam para saber de mim. Finalmente me formei e consegui um emprego em tempo integral. Eu tinha economizado o suficiente do meu trabalho de meio período para me mudar para um apartamento com colegas de quarto. Minhas conversas com meus pais se tornaram cada vez menos frequentes, até quase inexistentes. Não era só eu me afastando, eles também pareciam satisfeitos com a distância. Aniversários e feriados passaram sem muito mais do que uma saudação genérica. Houve momentos em que a vida me atingiu com dificuldades no trabalho e problemas sentimentais, e meu instinto era recorrer à família. Mas eu hesitava, porque sabia que eles não se importariam. A ideia de voltar à montanha-russa emocional com meus pais era esmagadora. Logo, tornou-se uma escolha consciente não envolvê-los na minha vida de forma alguma. A única pessoa da minha família com quem mantive contato constante foi minha irmã. Quando chegou a vez dela de ir para a universidade, nossos pais a ameaçaram de expulsão se ela buscasse educação superior enquanto morava com eles. Então, ofereci minha casa para ela. Eu precisava garantir que ela tivesse a chance de seguir seus sonhos sem que nossos pais a impedissem. Então, minha irmã se mudou para morar comigo e começou a frequentar uma faculdade comunitária local. Trabalhei incansavelmente para sustentar nós duas. Não foi fácil, mas eu estava determinada a apoiar sua educação e ajudá-la a alcançar seus objetivos. Durante esse tempo, nosso vínculo se fortaleceu, e encontrei conforto em saber que, apesar das dificuldades com nossos pais, eu podia criar um ambiente de apoio e encorajamento para que minha irmã prosperasse. Quando nosso irmão cresceu, ele não enfrentou as mesmas dificuldades que minha irmã e eu. Nossos pais estavam orgulhosos de enviá-lo para a universidade e até economizaram o suficiente para criar um fundo universitário para ele, garantindo que ele tivesse o apoio financeiro necessário para seguir uma educação superior. Nosso irmão claramente teve oportunidades e privilégios que nós nunca tivemos, e eu não pude evitar sentir uma mistura de emoções. Felicidade por ele e um toque de tristeza pelo contraste marcante na forma como fomos tratadas. Ainda assim, minha irmã e eu continuamos nos apoiando mutuamente, determinadas a superar os desafios que enfrentamos ao crescer. Através de todos os altos e baixos, nossos avós permaneceram uma fonte constante de apoio para minha irmã e para mim. Durante todos esses anos, eles mantiveram contato conosco, visitando-nos sempre que podiam. Há alguns anos, nossa querida avó faleceu, e minha irmã e eu corremos para casa para estar ao lado do nosso avô. Essa reunião marcou a primeira vez que vi nossos pais depois de tanto tempo. Eles reconheceram minha presença com um simples aceno de cabeça. Ao ver a falta de calor deles, eu quis desabar em lágrimas, pois já me sentia vulnerável naquele momento, mas não queria que minha mãe me repreendesse por fazer uma cena. Lembro que, após a morte de nossa avó, minha irmã e eu passamos mais tempo com nosso avô. Apesar de nossas agendas agitadas, fizemos um esforço consciente para estar lá para ele. Nós o visitávamos regularmente, compartilhávamos refeições juntos ou simplesmente nos sentávamos na varanda, imersos em conversas que iam de histórias de infância a acontecimentos mais recentes. Nos fins de semana, dedicávamos tardes inteiras a ajudá-lo com tarefas domésticas ou a acompanhá-lo ao parque local. Durante uma de nossas refeições compartilhadas, meu avô expressou seu orgulho por mim por cuidar da minha irmã mais nova. Suas palavras me pegaram de surpresa, e fiquei genuinamente comovida com seu reconhecimento. Ele continuou dizendo que ter uma neta como eu fazia sentir orgulho e que acreditava que eu tinha o potencial de mudar o mundo algum dia. Embora eu soubesse que eram apenas palavras, uma onda avassaladora de emoções me atingiu, e as lágrimas brotaram dos meus olhos. Fazia muito tempo desde que alguém me apreciava sinceramente. Com um leve tapinha na minha cabeça, meu avô me assegurou que minha irmã tinha sorte de ter uma irmã mais velha como eu. O orgulho que brilhava nos olhos dele é uma imagem gravada na minha memória para sempre. Nosso irmão, que sempre foi o receptor do tratamento preferencial dos nossos pais, manteve sua distância, talvez temendo que nossos pais o excluíssem como fizeram conosco. Nos últimos anos, minha irmã e eu ocasionalmente falamos com ele ou ficamos sabendo, por meio de familiares ou primos, das inúmeras coisas que nossos pais fizeram por ele enquanto ignoravam nossa existência. Eles desembolsaram dinheiro para vários carros usados para ele ao longo dos anos,
Pagaram o depósito de uma casa para que ele pudesse se mudar e viver sozinho, e no ano passado custearam uma viagem para Nova York com sua namorada para que ele pudesse relaxar, já que, segundo nossos pais, ele estava trabalhando demais. Recentemente, minha irmã, que estava namorando Robert, seu amor da universidade, ficou noiva. Robert tem 29 anos. A notícia me encheu de imensa alegria, e eu não poderia estar mais feliz por ela. Ela e Robert formam um casal maravilhoso, e o amor que compartilham é evidente em cada sorriso e olhar que trocam. O pedido de casamento foi nada menos que mágico, e minha irmã estava nas nuvens, exibindo o lindo anel em seu dedo para quem tivesse um momento para compartilhar sua felicidade. Ela publicou fotos do pedido nas redes sociais, e foi assim que nossos familiares souberam e a chamaram para parabenizá-la. A notícia deve ter chegado eventualmente aos nossos pais. Nossos telefones começaram a tocar sem parar com chamadas e mensagens deles. Honestamente, foi surpreendente porque, até agora, eles não tinham mostrado muito interesse no que acontecia em nossas vidas. Isso nos fez questionar por que, de repente, estavam tão ansiosos para fazer parte da nossa felicidade, depois de terem mantido distância por tanto tempo. As mensagens trouxeram uma mistura de sentimentos: surpresa, confusão e talvez um pouco de irritação. Por que agora? Porque decidiram se envolver justamente quando estávamos vivendo um momento feliz? Pegas de surpresa por essa tensão inesperada, minha irmã e eu trocamos olhares desconcertados. Finalmente, minha irmã atendeu a ligação da mamãe. Mamãe expressou o quanto estava emocionada ao saber do noivado. Minha irmã, sendo educada, agradeceu. Então veio a parte complicada. Mamãe começou a fazer todo tipo de perguntas, querendo saber quem era esse tal de Robert e se poderiam conhecê-lo. Conhecendo nossos pais e seu histórico, minha irmã tentou evitar o assunto, mencionando sua agenda de trabalho agitada no meio do caos do planejamento do casamento. Mas papai, provavelmente sentado ao lado de mamãe, interveio, insistindo que eles mereciam conhecer o rapaz com quem ela planejava passar o resto da vida. Sua persuasão foi forte, e minha irmã acabou cedendo. Minha irmã não queria enfrentar nossos pais sozinha, então disse que me levaria também para o encontro. Surpreendentemente, nossos pais concordaram. Foi um pouco inesperado, mas decidimos seguir em frente. Chegou o dia do encontro, e fomos nervosas até a casa de nossos pais para encontrá-los. A atmosfera estava tensa desde o início. Nossos pais nos cumprimentaram com sorrisos forçados, tentando agir como se tudo fosse normal. Mamãe sorriu mais calorosamente para Robert, e todos nos sentamos para conversar. Foi desconfortável vê-los depois de tanto tempo, especialmente porque estavam tentando agir como uma família feliz na frente de Robert. Embora eu tenha certeza de que Robert conhecia toda a história, já que namorou minha irmã durante a faculdade e está com ela há tanto tempo, a tensão no ar era palpável. Sentindo desconforto, Robert tentou manter a conversa leve, compartilhando um pouco sobre si mesmo, seu trabalho e seus interesses, na esperança de aliviar a situação. Nossa conversa então se direcionou para o próximo casamento da minha irmã e de Robert. Foi aí que as coisas ficaram mais interessantes. Nossos pais começaram a insinuar, sutilmente, o quão maravilhoso seria se papai acompanhasse minha irmã até o altar e se mamãe fosse uma parte integral da cerimônia. Minha irmã e eu nos entreolhamos confusas. Papai continuou dizendo que queria mostrar uma frente unida diante dos familiares, para evitar qualquer constrangimento. Mamãe concordou, reiterando que não queria que a família de Robert pensasse que minha irmã não tinha pais presentes. Portanto, queriam estar envolvidos. Ao ouvir essas palavras, minha irmã e eu nos olhamos novamente. Agora estava claro que nos chamaram ali por uma agenda própria. Tinham medo de que minha irmã não os convidasse para o casamento e não queriam que seus parentes os questionassem, o que prejudicaria seu status social. Balancei a cabeça, incrédula, entendendo suas intenções. Minha irmã agradeceu educadamente pelas sugestões, mas afirmou com calma que já havia tomado uma decisão sobre quem a acompanharia até o altar. Meu pai perguntou, curioso, quem mais ela poderia ter escolhido para um papel tão importante em seu casamento. Com um sorriso confiante, minha irmã soltou a bomba. O avô a acompanharia até o altar. Nossos pais ficaram surpresos, lutando para esconder sua reação. Suas expressões mudaram rapidamente de antecipação para raiva. Eles não conseguiam compreender que sua filha tinha escolhido nosso avô em vez deles para um papel tão significativo. Assim,
A conversa continuou mais ou menos assim. Mamãe, mas, querida, é tradição que um pai acompanhe sua filha até o altar. Você não pode quebrar essa tradição. Minha irmã, bem, mamãe, não me importa em quebrar tradições. Quero que o avô faça parte desse momento especial. Ele esteve lá por nós quando vocês esqueceram que tinham filhas. Vocês só podem comparecer como convidados no casamento, como qualquer outro parente. Papai, você não pode simplesmente nos excluir assim. Nós somos seus pais. Ao ouvir isso, não consegui conter o riso e comecei a gargalhar em voz alta. Todos ficaram bastante surpresos com minha reação. Olhei diretamente nos olhos do meu pai e disse que ele e minha mãe haviam esquecido como ser pais para nós, tratando-nos como lixo durante todos esses anos. Portanto, não tinham o direito de exigir que minha irmã os ouvisse. A verdade foi um golpe duro, e nossos pais, enfurecidos e envergonhados, começaram a gritar conosco. Insistiram que estávamos destruindo sua reputação, mas, honestamente, não nos importávamos. Minha irmã manteve sua posição, dizendo que eles não podiam, de repente, reivindicar um papel parental quando nos haviam negligenciado por tanto tempo. Eu me expressei sobre como as ações deles tinham consequências e que não poderiam reescrever o passado. Ela esclareceu que nossos pais teriam um papel limitado no casamento, como qualquer outro convidado. Eram bem-vindos para comparecer, mas sua participação seria mínima. A reunião terminou em um tom amargo e tenso, com minha irmã firme em sua decisão. Enquanto saíamos, não pude evitar sentir uma mistura de admiração pela coragem da minha irmã e decepção pela incapacidade de nossos pais de compreender as consequências de suas ações passadas. Desde a reunião, fomos acusadas por nossos pais e outros parentes de sermos egoístas e cruéis por não permitir que nosso pai acompanhasse minha irmã até o altar. Fui criticada por dizer a verdade aos nossos pais e por apoiar a decisão da minha irmã de permitir que nosso avô a acompanhasse. Atualização 1. Passaram-se algumas horas desde que publiquei a história, e o apoio tem sido esmagador. Para todos que perguntam sobre nosso avô, minha irmã já o informou sobre o noivado, e ele a parabenizou calorosamente. Ele ainda não sabe sobre a ideia da minha irmã de pedir que ele a acompanhe até o altar. Queremos estar presentes quando lhe dermos a notícia para ver sua reação. Planejamos visitá-lo no próximo fim de semana. Quanto aos nossos pais, eles continuam enviando várias mensagens irritadas. Meu pai até encontrou uma maneira de contatar Robert pelo Facebook, onde enviou uma longa mensagem dizendo que ele deveria fazer minha irmã mudar de ideia como o homem da relação. Continuou escrevendo que minha irmã não tinha o direito de pedir isso ao avô quando, tradicionalmente, é o pai quem cumpre esse papel. Depois, ameaçou Robert, dizendo que, se ele permitisse que minha irmã seguisse com isso, ele e minha mãe não compareceriam ao casamento. Robert respondeu com firmeza: minha noiva vai fazer o que ela quiser, e eu a apoio. A escolha de comparecer ou não ao nosso casamento é sua. A clareza e firmeza da resposta de Robert provavelmente chocaram meu pai, que esperava uma reação mais submissa. Não consigo evitar imaginar a expressão em seu rosto, e isso me faz rir. Atualizarei novamente após a visita ao nosso avô no fim de semana. Atualização 2. Minha irmã e eu viajamos para a casa do nosso avô neste fim de semana, cheias de emoção para compartilhar a notícia com ele. Finalmente, minha irmã disse que tinha algo importante para contar. Ele nos olhou com seus olhos cheios de curiosidade e calor. Minha irmã respirou fundo e disse: quero que você me acompanhe até o altar no meu grande dia. Você sempre esteve lá por nós, e não consigo imaginar outra pessoa fazendo isso. Os olhos do nosso avô se encheram de lágrimas, e ele abraçou minha irmã com força. Sua voz falhou de emoção ao expressar o quanto se sentia honrado por ela ter pedido isso. Ao ver nosso avô com lágrimas nos olhos, não consegui conter as minhas, e compartilhamos um abraço em grupo. Nosso avô não parava de agradecer a minha irmã, dizendo quanto isso significava para ele. Garantimos que era o mínimo que podíamos fazer para retribuir o amor e apoio que ele nos deu ao longo dos anos. Depois, explicamos como contamos a notícia aos nossos pais e como eles reagiram. Estávamos preocupadas que pudessem descontar sua raiva nele, mas nosso avô riu e nos assegurou que sabia lidar com nossa mãe e que nada o impediria de acompanhar minha irmã até o altar. Minha irmã suspirou aliviada, e passamos a tarde ajudando nosso avô em casa. Atualização 3. Passaram-se 3 meses desde minha última atualização, e peço desculpas pela demora. Estive bastante ocupada com minha vida.
O dia do casamento finalmente chegou, e foi tudo que minha irmã sonhou e mais. O local estava deslumbrante, e, como esperávamos, os convidados lotaram os assentos, criando um ambiente de alegria e antecipação. No entanto, houve uma ausência notável na cerimônia: nossos pais. Diante da nossa decisão de limitar seu papel no casamento, eles optaram por não comparecer, uma decisão que respeitamos. Foi um momento agridoce perceber que estavam ausentes em um evento tão significativo na vida da minha irmã. A cerimônia em si foi mágica. Minha irmã, radiante em seu vestido de noiva, estava ao lado do nosso avô. O amor e o orgulho em seus olhos eram palpáveis enquanto caminhavam juntos pelo corredor. A decisão de ter nosso avô nesse papel crucial foi a certa, e a alegria que isso proporcionou à minha irmã era evidente. O ambiente estava cheio de calor, risos e a felicidade compartilhada de todos os presentes. Minha irmã e Robert trocaram votos, prometendo uma vida de amor e companheirismo. A celebração continuou noite adentro, com danças, risos e brindes sinceros. Desde o casamento, minha irmã e eu tomamos a decisão consciente de bloquear nossos pais para impedir que continuassem trazendo negatividade e drama às nossas vidas. Ainda visitamos regularmente nosso avô sempre que podemos. O caminho não tem sido fácil, mas, enquanto avançamos, nosso foco continua sendo construir uma vida cheia de positividade e rodeada por aqueles que realmente se importam conosco. Com sorte, esta é minha última atualização.